Olá, seja bem-vindo. O tema da nossa live é Verde Urbano, restaurando as cidades. Você já ouviu falar sobre o verde urbano? Hortas, praças, bosques, árvores nas calçadas. Esse seria o nosso cenário ideal para todas as cidades brasileiras. Que tal repensarmos os projetos urbanísticos das nossas cidades, projetos voltados ao meio ambiente em prol da qualidade de vida da população? Meu nome é Alessandro Zabotto, eu sou biólogo e cofundador do Cidades e Natureza. Este evento é organizado pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, e o Cidades e Natureza, com o apoio do Programa das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Esse evento ocorre em uma semana muito importante, a semana de abertura da década da restauração de ecossistemas. E aproveitando este momento, vamos fazer o lançamento do primeiro e-book da série Eu, Meio Ambiente e Você, com o tema Verde Urbano. Você que está nos assistindo, deixe a sua pergunta, nos marque nas suas redes sociais usando as hashtags Cidades e Natureza, Restaurando as Cidades, Verde Urbano e hashtag UNASP. E dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de chamar o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura no Brasil, o senhor Rafael Zavala. Rafael, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Alessandro, e saúdo a meu colega do PNUMA. E muito obrigado pelo convite a este evento que é muito importante, este e-book Verde Urbano. Em todo o mundo já somos 7 bilhões de pessoas e previsões apontam que até 2050 poderemos chegar a quase 10 bilhões. Este aumento populacional provoca um crescimento sem precedentes das cidades e centros urbanos e, na mesma proporção, a urbanização em países de baixa renda é acompanhada de uma série de desafios, principalmente no Brasil. O país é considerado o país com maior biodiversidade em todo o mundo e é imprescindível que a arborização esteja em sintonia com essa biodiversidade. Além disso, as árvores devem estar presentes nas mais variadas cidades do Brasil, melhorando o ambiente urbano e fortalecendo as ligações urbano-rurais e a resiliência. A arborização é fundamental nas grandes cidades, mas também nas mais de 2.000 pequenas e médias cidades do Brasil, onde moram 70% dos brasileiros. Um futuro melhor para as cidades é tanto imperativo quanto possível. As cidades consomem cerca de 80% do total de energia produzida no mundo, absorvem até 70% do suprimento de alimentos e são responsáveis por cerca de 70% do desperdício global de comida. Garantir o acesso a um ambiente saudável e dietas saudáveis a partir de sistemas agroalimentares sustentáveis, aumentando a disponibilidade de espaços verdes por meio da silvicultura urbana e periurbana, é essencial para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e melhorar a gestão sustentável de recursos. Há poucos dias, lançamos, junto com o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a década da restauração dos ecossistemas, que visa prevenir, interromper e reverter a degradação dos ecossistemas. E aproveito este momento para fazer um chamado para que todas as pessoas se envolvam e participem deste movimento. Só teremos sucesso se cada um desempenhar seu papel. Neste sentido, a FAO tem a honra de apoiar o lançamento do e-book Verde Urbano, indispensável para o futuro das nossas cidades, e espera que ela seja uma ferramenta importante para que os governos municipais e as academias planejem e implementem ações de desenvolvimento urbano sustentável para cidades mais verdes e resilientes. Obrigado. Rafael, muito obrigado pelas suas palavras.
E dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de chamar o oficial de programa do Centro Mundial de Conservação do PNUMA, senhor Matheus Couto. Matheus, a palavra é sua, por favor. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Bom, o tema que eu quero apresentar hoje é o lançamento da década da restauração de ecossistemas. A década é liderada pela FAO e pelo PNUMA e nós buscamos aumentar muito as parcerias e criar um movimento global pela restauração de ecossistemas. Nós chegamos num grau de degradação dos ecossistemas onde é necessário, além da conservação, ou seja, manter os ecossistemas existentes, conservados e saudáveis, que nós trabalhemos a restauração dos ecossistemas, aumentar a cobertura e a conectividade entre os ecossistemas existentes. A restauração é uma das soluções baseadas na natureza. Ela consegue oferecer soluções para a crise climática, para a crise da biodiversidade e para a crise da poluição. E um dos lugares onde a gente consegue observar isso de forma mais evidente é no ambiente urbano, porque apesar do ambiente urbano ocupar menos de 3% da cobertura terrestre, a maior parte da população está localizada no ambiente urbano e depende dos serviços ecossistêmicos para suas vidas, para o meio de vida. Ou seja, os ecossistemas oferecem segurança hídrica, segurança alimentar, conforto climático, reduzem a poluição. Então, é por isso que é de extrema importância nós pensarmos o ambiente urbano de uma forma ecossistêmica. Algumas pesquisas indicam que as árvores urbanas, a arborização urbana, consegue reduzir de 0,5 a 2 graus centígrados da temperatura urbana, ou seja, oferece um conforto climático para a população. Bom, com a década da restauração, nós pretendemos fazer 3 pilares. O primeiro pilar é um movimento global. Nós precisamos que todos os setores da sociedade, seja governo, sociedade civil, setor privado, academia, sistemas educacionais, estejam falando e entendendo os benefícios da restauração para que a gente consiga priorizar esse tipo de ação. O segundo pilar é o engajamento político. Nós precisamos ter mais vontade política para restaurar os ecossistemas urbanos, periurbanos e rurais, porque assim nós conseguiremos restaurar as bacias, mais segurança hídrica e reduzir os impactos no meio ambiente. Nós vivemos uma crise muito séria também de perda de biodiversidade e a restauração consegue reduzir em até 60% a perda de espécies ameaçadas, que está projetado daqui até 2050. O terceiro pilar da década é o fortalecimento de capacidades técnicas. Então nós estamos divulgando relatórios, livros sobre o tema e é por isso que é um grande prazer falar aqui hoje. E também estamos criando oportunidades de treinamentos para as pessoas interessadas. Bom, nada disso é possível sem recursos, né? Então a década também conta com um fundo que pretende financiar em 3 janelas de financiamento. A primeira janela quer financiar iniciativas regionais, no sentido que envolvam diferentes países transfronteiriços. A segunda janela de financiamento quer financiar iniciativas bandeiras, ou seja, aquelas emblemáticas que consigam alavancar mais recurso. E a terceira janela quer financiar ações de monitoramento da restauração. Bem, é um grande desafio pela frente e nós precisamos que todos façam parte desse movimento. Então, eu convido a todos a entrar para Geração Restauração, usar essa hashtag e entrar no site da Década da Restauração para entender como pode se engajar com esse movimento. Um forte abraço a todos e que o evento siga bem. Até mais. Matheus, muito obrigado pelas palavras e pela sua participação. E agora vamos para um momento muito especial da nossa live, o lançamento do primeiro e-book da série Eu, Meio Ambiente e Você. O nome, Verde Urbano.
Gostaria de convidar para fazer esse lançamento professor da Universidade Federal de São Carlos, biólogo e doutor em ecologia. Também um dos organizadores da obra, professor Fernando Periotto. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Alessandro, por suas palavras. Eu também gostaria de agradecer a todos os pesquisadores e pesquisadoras envolvidos e envolvidas na construção dessa obra, desde os autores, nobres autores e autoras, também os revisores, toda a equipe que auxiliou a construção e finalização dessa obra em todos os seus detalhes, né? E é uma alegria muito grande, acima de orgulho, é uma alegria muito grande estarmos com essa obra pronta e em poucos dias, em breve, poucos dias, essa obra estará disponibilizada ao público brasileiro e também, claro, internacional, de maneira gratuita para download em links adequados da ONU, Meio Ambiente, né, PNUMA, da FAO e outros links de apoiadores de divulgação dessa nossa obra. Agora, eu gostaria de falar rapidamente a todos vocês, né, algo importante que é a concepção, o que é a obra, né, esse book Verde Urbano. Esse book ele faz parte de uma série denominada Eu, Meio Ambiente e Você. Esse título, né, da série é para que exista, desde o título até a realidade, até algo concreto, um diálogo com a população brasileira, desde estudiosos, acadêmicos, até mesmo crianças, idosos, populares, munícipes, onde uma didática leitura seja tranquilamente feita por esse leitor, né, que é o nosso público-alvo. O livro, né, no formato de e-book, Verde Urbano, ele aborda as áreas verdes, urbanas e periurbanas. Lembrando que as áreas verdes urbanas e periurbanas, elas compreendem praças, até mesmo hortas e pomares comunitários, parques municipais, o viário, né, o viário arborizado das ruas, que muitas vezes são mal arborizados, né? Isso precisa melhorar muito no Brasil, né? E sistemas agroflorestais nas áreas periurbanas, né? Como sítios, chácaras, locais que produzem alimento de qualidade e tem uma função incrível, importantíssima, né? Para muitas cidades brasileiras, levando alimento de qualidade, conferindo segurança alimentar para as cidades, conferindo uma logística bem mais barata de alimentos saudáveis aos moradores de muitas cidades brasileiras. Além disso, o Verde Urbano, né, ele promove importante papel socioambiental, dentre tantos outros benefícios, como, por exemplo, a condução de momentos de educação ambiental, momentos de cidadania, né, de exercício da cidadania, em espaços não formais de aprendizado, ou seja, fora da sala de aula. Além disso, os espaços verdes urbanos, eles devem ser considerados de grande relevância. Para quê? Porque eles exercem serviços ecossistêmicos, né? Esses serviços ecossistêmicos promovem manutenção da biodiversidade, né? Regulação de temperatura e umidade do ar, né? Permitem também a mitigação da poluição atmosférica, a poluição sonora, permitem também que todas as pessoas que utilizam as áreas verdes, em qualquer município que seja, melhore sua condição física, mental, ou seja, são benefícios da saúde pública promovidos pelo Verde Urbano. E quanto mais bem cuidada a paisagem, quanto mais verde planejado existe em nossas cidades, né, maiores os benefícios, todos esses que eu comentei à população. Falando pontualmente da nossa publicação, né, o e-book Verde Urbano, essa publicação ela teve o início da sua organização, né, e conclusão em meio à pandemia, uma crise sanitária global, e trouxe desafios enormes para nós organizadores, porque em meio aos nossos familiares, né, nós nos víamos divididos entre cuidar da família e trabalhar na obra. Foi um desafio enorme, mas vencemos esse desafio, e claro, não sozinhos, com toda a equipe que nos auxiliou e ficou de mãos dadas conosco. Superamos essa fase. Por fim, né, esse book intitulado Verde Urbano tem 3 partes, contém 217 páginas de leitura
leve, suave, didática, né? E essas partes são Verde Urbano e Sociedade, A Vida nas Cidades e O Corpo das Árvores. E a leitura e depois também a promoção de exercícios em relação a essas leituras disparadoras permitem ao leitor ações diversas e até mesmo starta boas ideias em relação ao que se pode ser feito em relação ao verde urbano de sua cidade. Finalmente, eu agradeço de maneira especial, nós agradecemos, né, de maneira especial o fotógrafo Sebastião Salgado, ilustre fotógrafo brasileiro, né, renomado fotógrafo, premiado fotógrafo brasileiro, e sua esposa, né, curadora, né, de seu acervo fotográfico, Lélia Salgado, pela gentileza em nos encaminhar uma foto incrível para a nossa capa, né, do e-book. E fica aí o agradecimento de toda a equipe a esse casal ilustre brasileiro. Por fim, né, eu também digo que todas as capas dos demais e-books, né, que serão lançadas futuramente, sempre terão a presença de fotos de fotógrafos, né, renomados. Então, muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao colega Alessandro. Doutor Fernando, muito obrigado pelas suas palavras e parabéns pela organização da obra. E você que está nos assistindo, continue nos marcando em suas redes sociais. #VerdeUrbano, Restaurando as Cidades, Cidades e Natureza e #UNASP. Mande a sua pergunta também pelos canais do YouTube. Bom, e agora daremos início a um ciclo de palestras. Trouxemos 3 palestrantes para falar um pouco mais sobre o verde urbano. Espero que você aí em casa esteja curioso sobre o tema. E para a primeira palestra, convidamos a jovem embaixadora da ONU, fundadora do Perifa Sustentável, formada em Relações Internacionais, a jovem Amanda Costa. Amanda, por favor, pode dar início à sua palestra. Perfeito, Ale. Quero agradecer esse convite, dizer que eu fiquei honradíssima em ser chamada para trazer uma narrativa, trazer uma fala no primeiro evento de lançamento do livro Verde Urbano, da série Eu, o Meio Ambiente e Você. E tenho certeza absoluta que as coisas que a gente está trazendo aqui nessa conversa, aqui nessa chamada, vai deixar a galera bem reflexiva e com muita vontade de colocar a mão na massa e construir de forma diferente que foi feito até então. Galera, eu separei a minha narrativa em 3 tempos. Primeiro eu vou contar um pouquinho de quem eu sou, do que eu tô fazendo, essa minha trajetória com o meio ambiente, sustentabilidade. Depois eu quero explicar para vocês alguns temas sociais que têm um impacto nesses desafios estruturais que a gente vive, como o racismo e o racismo climático, o racismo ambiental. E o último ponto, eu vou apresentar algumas formas que vocês podem agir, que vocês podem colocar a mão na massa, para se sentirem também parte da solução dos principais desafios socioambientais. Porque não adianta a gente apenas falar, meu Deus, esse governo é horrível, ou ai, como está triste a situação do Brasil. Não, galera, também é dever nosso enquanto cidadãos, é dever nosso enquanto atores sociais e dever nosso enquanto pessoas que querem construir um mundo melhor, beleza? Bom, meu nome é Amanda Costa, eu tenho 24 anos, sou ativista climática pela negritude e pela sustentabilidade. Atualmente eu estou à frente da minha organização chamada Perifa Sustentável, que tem o objetivo de democratizar as pautas da Agenda 2030 para as periferias e favelas aqui do Brasil. Eu sou colunista de 2 plataformas, uma delas é a Agência Jovem de Notícias e a outra é Um Só Planeta. Um Só Planeta é uma plataforma criada pelo Grupo Globo com diversos ativistas, mobilizadores sociais, empreendedores que estão falando de sustentabilidade e que querem causar e se despertar na população brasileira. Eu sou jovem embaixadora da ONU através do programa United Nations Office of Drugs and Crime, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aqui de São Paulo. Eu estou vice-curadora agora do Global Shapers, que é uma comunidade do Fórum Econômico Mundial, e sou fellow do United People Global, que é uma organização internacional que incubou o Perifa Sustentável. Nesse momento, eu também estou representando a juventude brasileira no Y20, que é a conferência de jovens que vão influenciar os tomadores de decisão do G20, que são aquelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia.
e estou apresentadora do Lab Jovens, que é um programa sobre meio ambiente desenvolvido pela Embaixada da França, junto com diversas organizações aqui do Brasil. Entre elas, o Instituto Socioambiental, o Instituto Serra Pilheira, o Engajamundo, a Agência Jovem de Notícias, Viração Educomunicação, enfim, uma infinidade de organizações. Quis trazer um pouquinho de quem eu sou e o que eu estou fazendo para já despertar em vocês essa minha trajetória socioambiental. Porque eu entendi que não dá pra gente olhar pro nosso planeta sem olhar pro meio ambiente. Eu estudo bastante sustentabilidade, sou uma entusiasta da Agenda 2030 e ela tá até aqui, ó, no meu quarto, gente. Todos os dias acordo, olho pra ela e falo: que objetivo eu quero implementar hoje? Mas enfim, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tá olhando pros 3 eixos: o eixo social, o eixo ambiental e o eixo econômico. Bastante gente acha que falar sobre meio ambiente é tipo, a galera good vibes, que abraça a árvore, que planta as mudinhas e que fala gratiluz ao invés de obrigado. Gente, sustentabilidade não é só isso, é muito além. Olhar para a sustentabilidade é você diminuir as desigualdades sociais, é você fomentar uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que você é ambientalmente responsável. Ou seja, tá tudo interligado. Quando eu tô olhando pro meio ambiente, eu tô olhando pra economia. Quando eu tô olhando pro verde urbano, verde nas cidades, eu tô olhando pra desigualdades sociais. E aí que a gente começa a acessar outros lugares e entender outros desafios, como esse racismo climático, esse racismo ambiental. Não dá pra gente falar de meio ambiente sem falar dessa questão da periferia. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu quero explicar pra vocês de uma forma bem rápida, bem breve, o que é esse racismo que a galera tá falando, que agora tá ficando bastante em alta. Por muitos séculos, as populações pretas, indígenas, foram escravizadas e foram excluídas dos espaços de protagonismo, de liderança, de articulação e de organização. Isso fez com que essas populações encontrassem seus próprios meios, mas muitas vezes à margem desse sistema central, que é um sistema capitalista, heteronormativo, de supremacia branca, onde o homem branco, ele dita todas as regras e ele direciona para todos os caminhos. Enfim, por conta disso, por conta dessas populações terem ficado à margem, marginalizadas, a gente começa a encontrar alguns desafios sociais, alguns desafios que nos afetam até o dia de hoje. Apesar da escravidão já ter acabado, a gente tem sequelas e consequências que influenciam a minha vida neste exato momento. E um deles é esse racismo climático. Quando a gente pensa nessas construções do mundo, como que está sendo direcionado a nossa história, a gente vê que a gente tem um grande desafio social, crise climática. E quem serão as pessoas mais impactadas por essa crise? No Acordo de Paris, que é aquele acordo feito pela ONU com a assinatura de todos os países do mundo, a gente tem uma parte que fala que tem responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ou seja, não são todos os países que emitiram a mesma quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, mas todos os países têm a responsabilidade de resolver esse problema. A mesma coisa quando a gente pensa nesse racismo climático. Não foram todas as pessoas, todos os povos que causaram o que a gente está vivendo hoje. Mas as pessoas mais impactadas, as pessoas que vão sofrer as maiores consequências por essa crise, elas têm cor, elas têm raça e elas têm gênero. São as mulheres pretas, periféricas, que já estão sofrendo essas principais consequências do racismo climático. E aí, quando a gente transborda esse assunto e olha para outras áreas, como esse meio ambiente nas periferias, esse verde, cadê esse verde? O que a gente vê são aglomerados suburbanos que muitas vezes foram construídos de uma forma para garantir a sobrevivência dessas populações e faz com que esses benefícios encontrados no verde não cheguem até a periferia. Galera, não é falta de espaço, é falta de planejamento. Se não tem parques na periferia, se não tem praças bem cuidadas na periferia, é porque não tem um poder político, um poder público que está olhando para essas populações. Não tem uma articulação e uma vontade política de resolver esse desafio social.
E quando a gente pensa nos benefícios do verde, a gente consegue olhar para vários fatores, né? Tipo, melhora a nossa autoestima, melhora a nossa qualidade de vida, o nosso ar. E por que a periferia não pode se beneficiar desses pontos? Por conta desse racismo estrutural que transborda para diversas frentes, entre elas o racismo climático, racismo ambiental. Gostaria de propor para vocês refletirem nesse sentido, porque não é justo, mas é a construção que a gente tem hoje. A gente não pode mudar o passado. O que a gente pode fazer é buscar ferramentas e alternativas para transformar o nosso presente e construir o nosso futuro. Aí você fala, ai Amanda, meu Deus, complexo. O que a gente pode fazer a partir de agora para mudar essa estrutura social, para impactar positivamente as comunidades periféricas, para transformar a realidade do ambiente que eu estou inserido hoje? O que eu posso fazer? E aí eu separei alguns pontos para passar para vocês que eu sinto que seria muito massa se vocês começassem a olhar. Primeiro, vontade política. Então, gente, não basta apenas votar lá no seu vereador, no seu deputado e achar que ele vai resolver todo o rolê. É necessário acompanhar. É necessário votar em mais pessoas da quebrada. É necessário votar em mais mulheres, mais pessoas pretas, mais pessoas trans, porque essas pessoas entendem a lógica que acontece dentro desses contextos e podem atuar de forma estratégica. Segundo, plante uma árvore, gente. Quantos de vocês já plantaram uma árvore? E além de plantar uma árvore, acompanhe o crescimento dessa árvore, saiba qual árvore plantar. Não é qualquer muda que você vai pegar e vai colocar lá. Tem que ser a muda certa para a região que você está plantando. E acompanhar o crescimento dessa árvore para ela crescer linda e maravilhosa. E o terceiro ponto, faça hortinhas em casa. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, ai tá tão caro as coisas na feira, o que eu posso fazer? E tem várias coisas que a gente pode plantar em casa, tomatinhos, os chazinhos, e isso já ajuda a gente a trazer o verde para mais perto de nós. E isso não é suficiente, não vai transformar todas as estruturas sociais. Mas, galera, é o primeiro passo. E a partir do primeiro passo, a gente vai conseguir dar passos maiores, passos mais ousados e, de fato, trazer transformação para o ambiente que a gente está inserido. Eu quis trazer isso de forma ampla, fazer algumas considerações e pontuações para que vocês tivessem essa outra visão, essa minha visão enquanto mulher preta, periférica, aqui da Brasilândia, para que também tivessem essa oportunidade de refletir sobre esses assuntos. Obrigada. Amanda, muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos trazer uma pessoa que atua diretamente na gestão pública. Ele atua debruçado na pauta ambiental, tentando unir gestores públicos e professores e pesquisadores. Ele é advogado por formação, mestre em cidades inteligentes e sustentáveis, atualmente doutorando na Unifesp. Exerce o cargo de secretário de Meio Ambiente de Guarujá. Senhor Sidney Aranha, seja bem-vindo. Olá, meu nome é Sidney Aranha, exerço a função de secretário de Meio Ambiente aqui no Guarujá, litoral paulista, e agradeço a vocês pelo convite por participar de um evento tão importante como esse. A nossa intenção aqui é compartilhar com vocês um pouco a experiência do Guarujá. Guarujá, que é uma ilha, a segunda menor cidade do litoral paulista, entre os 9 municípios, a única de fato que é uma ilha. E começo dizendo para você, nessa nossa apresentação, que poucas pessoas se dão conta que o Porto de Santos tem um lado aqui no Guarujá. 40%, em torno de 40% do Porto de Santos fica aqui no Guarujá. E é interessante eu falar isso, Alessandro, porque por vezes a gente viaja pelo Brasil e pergunta, uma pergunta até de capciosa e de brincadeira, onde fica o Porto de Santos? As pessoas falam em Santos. Poucas pessoas se dão conta que 40% do Porto fica no Guarujá, uma pequena porção em Cubatão. É evidente que a maior parte fica ali na cidade de Santos. Mas os terminais graneleiros, como você pode ver aí na apresentação, mais importantes, que gera muito particulado, que tem um intenso tráfego de caminhões, ou seja, de emissões de CO2, de material pesado, está aqui no Guarujá. Veja aqui, passado um ano muito distante, Guarujá, a então prefeita do Guarujá, teve que parar a Rua do Adubo.
O que é a Rua do Adubo? A Rua do Adubo é a única via de acesso ao lado esquerdo do porto. E ali não havia planejamento nenhum e uma quantidade gigante de caminhões chegou por muitas vezes, Alessandro, a parar todo o acesso ao Guarujá. O Guarujá ficava isolado, dada a grande quantidade de caminhões que tinham acesso aos terminais graneleiros aqui do lado do Guarujá. Evidentemente que isso gera uma poluição muito grande, isso gera um grande número de particulado, mas veja, é interessante também, eu trouxe a lume aqui com vocês essa matéria do valor econômico, porque apresentei para você o problema, temos o problema com esse grande tráfego de caminhão, mas é importante lembrar que dentro das ABS, adaptação baseadas em ecossistema, a Mata Atlântica ela é um grande remédio, um grande instrumento que nós podemos amainar, melhorar a vida das pessoas que estão no entorno desse porto. E, aliás, essa matéria do valor econômico, lembra que nós estamos na década que a ONU determinou, na década da recuperação dos ecossistemas. Então, aqui no Guarujá, nós resolvemos, desde que nós entramos aqui na Secretaria de Meio Ambiente, de janeiro de 2017, trazer a academia para dentro do nosso dia a dia. Nós compreendemos ali que seria impossível nós enfrentarmos esse problema do porto, do particulado, do tráfego pesado, sem trazer a academia. E naquela ocasião, nós falamos, precisamos medir a qualidade do ar aqui no Guarujá. E como nós podíamos fazer isso? Por meio de grandes equipamentos, caríssimos, aquela tecnologia quase que espacial, mas ali nós conversando com o professor Maurício Lamano, com a equipe do professor Paulo Saldívia, da professora Mitico, da professora Andressa Portela, nos deu ali um insight e nós instalamos aqui, colocamos um projeto no Guarujá que se chama, ainda está em andamento, Atlas da Poluição. O que esse projeto fez? Nós pegamos ali a bromelinha barba de bode, a tilânsia, colocamos em aproximadamente em 50 pontos em torno dessa Rua do Adubo, que é a área de acesso ao porto no Guarujá, e esse bioindicador, ele estava ali para medir a qualidade do ar. E fizemos isso durante um ano e continuamos, agora estamos em fase laboratorial, desculpa aqui, estamos em análise nos laboratórios e é muito significativa a conclusão desse experimento. Veja você que o Atlas da Poluição já nos deu ali, a nossa bromelinha nos deu a quantidade, os pontos que estavam mais contaminados e quais eram os elementos. O cádmio e o cobre se sobressaiu nessa pesquisa, inclusive que tem um artigo científico que foi aprovado para ser publicado na revista de Áreas Contaminadas da Holanda e da Alemanha. Muito interessante essa pesquisa, porque essa pesquisa nos deu exatamente o que estava acontecendo. Aquela percepção que nós tínhamos, que o Guarujá precisava caminhar por uma adaptação às mudanças climáticas, por meio de serviços ambientais, esse Atlas da Poluição, por meio dessa pesquisa inovadora, demonstrou para nós, por exemplo, as ilhas de calor, que você pode ver aí na nossa apresentação. Aonde estavam essas ilhas de calor? E a partir dos primeiros resultados dessa pesquisa, nós conseguimos já elaborar pré-projetos de outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Guarujá. Por exemplo, a gente pode passar, por exemplo, nós estamos aqui discutindo com o GAEMA, que é o Grupo Especial de Apoio e Defesa do Meio Ambiente, nós estamos discutindo um grande projeto de arborização em Vicente Carvalho. Evidentemente que a ilhas de uma vez identificados os particulados, uma vez identificado ali os produtos contaminantes, uma vez identificado todo esse ambiente nocivo, qual é a solução ideal para isso? Olha que bacana, a pesquisa nos deu que a solução ideal seria aumentar sobremaneira a questão da arborização em Vicente Carvalho, que é esse subdistrito de Guarujá, onde fica o porto. Vicente Carvalho é um subdistrito do Guarujá.
E aí nós apresentamos essa segunda pesquisa ao GAEMA, e o GAEMA hoje está em fase de aportar R$2 milhões para nós entrarmos maciçamente com uma arborização densa em Vicente Carvalho, em toda essa região, nessas ilhas de calor. Pode passar, não só isso. O Atlas da Poluição também nos demonstrou, ficou ali evidenciado que alguns pontos eram críticos e que possivelmente havia e há passivo de saúde pública. Para confirmar isso, nós agora estamos no segundo momento com uma pesquisa, uma terceira pesquisa, com a UNOeste, que é a Faculdade de Medicina do Guarujá, no qual nós vamos ali entender, nós vamos ali acompanhar a saúde dos jovens e idosos. E certamente vamos verificar se esse particular, se essa atividade portuária trouxe ou não um passivo de saúde maior do que aquilo que nós já identificamos. Então, veja, identificamos o problema, trouxemos a academia, estamos usando os famosos ABS para tentar solucionar esse problema, e a partir disso já 2 outras pesquisas já estão em andamento. E tem um terceiro ponto, nós contratamos aí o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológico de São Paulo, para instalar um software muito bacana, que é o Arbio. O Arbio pretende aí nos auxiliará no inventário arbóreo da cidade. Não basta apenas nós colocarmos mais R$2 milhões de novas árvores. Nós também temos que monitorar aquelas que existem, se elas estão em condições, retirá-las e trocá-las. Porque ao longo do tempo não houve nenhum planejamento no plantio dessas árvores dessa região e temos muitas espécies exóticas e exóticas invasoras. E tudo isso nós estamos fazendo, como você pode ver aí na apresentação, tudo isso nós estamos fazendo por meio de dinheiro do TAC, de termo de ajustamento de conduta, dinheiro que, uma vez elaborados bons projetos de pesquisa, com parceria ao Ministério Público, nós conseguimos esse recurso. E agora, a grande cereja do bolo é a criação da nossa segunda unidade de conservação. Criar unidade de conservação de proteção municipal é muito difícil, viu, Alessandro? Há ainda um entendimento muito precário do que é uma APA, que é uma Unidade de Conservação de Manejo Sustentável. Nós conseguimos formar a primeira, inclusive essa nossa primeira foi premiada pelo ICLEI, né, ligada à ONU, foi premiada pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil e da Alemanha como um exemplo de governança ambiental, e agora nós estamos criando, a partir da Conferência Municipal de Meio Ambiente, foi definido isso junto com a população, nós estamos criando a nossa segunda unidade de conservação, que será a APA Serra de Santo Amaro. Portanto, o Guarujá vai chegar ao patamar de quase 70% de toda a sua ilha como área protegida. Esse que é isso nos deixa muito alegre, porque estamos firmes aí no cumprimento das ODS. Então, agora eu vou te apresentar alguns resultados e indicadores. É importante isso, você dar uma olhada nesse gráfico do município verde e azul. Nós, quando chegamos aqui, entendemos que nós necessitávamos de uma agenda ambiental e trabalhamos fortemente para melhorar os índices do Guarujá nos indicativos do município verde e azul. Veja que saímos de 30 pontos para 84, quase que triplicamos. E o que nos dá muita felicidade é o indicador de arborização urbana. Saímos de 0 para 8,5 pontos. Quer dizer, demonstra que nós trabalhamos firmemente nessa questão dos fragmentos da arborização urbana, da floresta urbana, que nós entendemos que é fundamental para ter uma cidade resiliente. Continua, por gentileza, e aí os primeiros resultados já começam a aparecer. Nós pegamos um RAP, né, um relatório de impacto, um relatório ambiental preliminar de 1994, quando aqui queriam implantar o aeroporto do Guarujá, e tinha lá algo em torno de 56% da cobertura vegetal da cidade. A cidade tinha 56% da sua cobertura vegetal. Hoje nós temos 65%. De acordo com o nosso Plano Municipal de Mata Atlântica. Isso é muito significativo, já começa a aparecer os resultados a longo prazo.
Então, nós temos todos esses projetos foram feitos com a parceria de inúmeras universidades, sobretudo com a compreensão e a colaboração do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da USP, da Uninove, de inúmeras faculdades do Brasil e centros de pesquisa. Isso demonstra que, se você colocar a questão como pauta principal, se o governo colocar a questão ambiental como pauta principal, ele consegue avançar. Então, eu agradeço. Aí, mais uma foto, você vai ver das nossas APAs, veja aí a nossa cobertura vegetal, veja que a cidade tem a característica, o mapa de um dragão, por isso que a gente fala que é o mapa do dragão, e aí nós trabalhamos firmemente para que essa cobertura vegetal não só permaneça, como aumente. Então, eu quero agradecer a participação, essa participação importante nesse evento fundamental, e dizer que estamos à disposição aqui para eventuais perguntas. Muito obrigado. Sidney, muito obrigado pela sua palestra. Realmente foi muito boa, um tema muito importante para as nossas cidades brasileiras. E você que está nos assistindo, continue nos marcando em suas redes sociais, hashtag Cidades e Natureza, hashtag Verde Urbano, hashtag Unasp e hashtag Restaurando as Cidades. Você pode também deixar a sua pergunta no canal do YouTube. E para fechar o nosso ciclo de palestras, vamos trazer um pesquisador e professor universitário. Ele vai nos mostrar o verde urbano na perspectiva ecológica. As suas pesquisas são diretamente relacionadas à arborização urbana e florestas urbanas. Ele é biólogo, doutor em ciências e um dos organizadores do e-book Verde Urbano da série Eu, Meio Ambiente e Você. Professor Maurício Lamano Ferreira, a palavra é sua. Obrigado, Alessandro, pelas palavras, obrigado pela apresentação carinhosa. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da ONU Meio Ambiente, pessoal da FAO, aos organizadores dessa Semana do Meio Ambiente, parabenizá-los pela iniciativa, cumprimentar também os meus colegas que falaram antes aqui de mim e, enfim, vamos lá que o tempo é curto, né? Eu vou falar um pouquinho da restauração das cidades, vou trazer alguns resultados de algumas pesquisas que eu tenho feito. E o título da minha apresentação é Restaurando as Cidades, Oportunidades e Desafios na Década da Restauração. Bom, eu vou falar numa parte introdutória sobre o crescimento das cidades, rápido processo de urbanização, políticas públicas. Em seguida, eu trago algumas escalas de ação na restauração das cidades, alguns processos e serviços ecossistêmicos e fecho com alguns conceitos bastante difundidos na comunidade científica, porém pouco aplicados na gestão pública das cidades. Essa imagem ela traduz um pouco para nós, né, a abrupta transformação da Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista no período das plantações de café e a Avenida Paulista já com a sua ciclofaixa, a sua ciclovia no meio das duas, dividindo as duas pistas. Então o que a gente percebe é que essa transformação, né, de uma cidade ainda com áreas rurais muito próximas ao centro, comparando com hoje, essa rápida transformação que nós temos hoje, ela aconteceu principalmente no século XX e ela foi acompanhada de um grande investimento no capital em detrimento ao investimento no setor ambiental, né? Expansão de ruas, avenidas, prédios. Isso trouxe algumas consequências para a atualidade, né? Dentre elas podemos destacar moradias em locais de riscos geológicos, construção de bairros inteiros em área de várzeas de rios, sofrendo periodicamente enchentes e, enfim, diversas perdas econômicas, problemas sociais de saúde associado. O aumento da frota veicular e a emissão de contaminantes atmosféricos, também associado à questão da saúde coletiva, e além dos efeitos de ilhas de calor, que é uma marca das cidades, dado que a natureza do concreto e do asfalto, de uma forma geral, promove essa condição de maior temperatura média do ar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas implicações ecológicas. Ao longo do século XX, os programas de reflorestamento eles se baseavam basicamente em eucalipto, o que tem implicações para a manutenção da biodiversidade, e nós mostramos nesse trabalho publicado na Ecological Process recentemente, agora em 2021, mostrou que o eucalipto ele traz implicações para a ciclagem de nutrientes. Resumindo aqui para quem não é da área,
a ciclagem de nutriente é o coração da produtividade florestal, é um dos principais processos para a manutenção das florestas. Então, o eucalipto por si só ele traz implicações ecológicas, ecossistêmicas bastante diferenciadas de florestas não predominadas por eucalipto. Então, nós temos diversos parques urbanos na cidade de São Paulo e acredito que em outras cidades do país também, predominada por plantio silvicultura basicamente de eucalipto, né? Parque do Piqueri, Parque da Aclimação, são florestas urbanas predominadas por esse tipo de espécie exótica, né? Que traz implicação ecossistêmica. Então, esse legado, né, da gestão ambiental, do rápido crescimento urbano, do alto investimento para o capital em detrimento ao ambiental, esse legado hoje se torna um grande desafio para a gestão ambiental das diversas cidades brasileiras. E por que se preocupar com o verde urbano, né? Por que temos que nos preocupar? Qual que é a grande atenção? Né? Por que o pessoal tem discutido bastante sobre o esverdeamento das cidades? Bom, vários fatores, eu vou trazer apenas alguns aqui. Primeiro que essas áreas verdes urbanas, elas representam um maior banco de germoplasma, elas são o abrigo da biodiversidade que pertence a essa formação florestal, que está nessa fitofisionomia, que está nesse bioma. Então, cada cidade está dentro de um bioma, né, foi construída em cima dentro de uma formação florestal e existem animais, existem plantas inerentes a essa área. Então, as áreas verdes urbanas promovem a manutenção dessas espécies que habitavam e que ainda algumas existem e ainda habitam essas áreas. Além disso, as áreas verdes urbanas são promotoras de serviços ambientais. O que seriam esses serviços? Olha, manejando essas áreas verdes urbanas, elas podem nos promover uma série de benefícios, como, por exemplo, a umidificação da atmosfera. Uma árvore de grande porte pode transpirar até 400 litros de água para a atmosfera por dia. Uma árvore grande do hemisfério norte, por exemplo. Isso já é sabido. No Brasil ainda faltam estudos dessa natureza, mas a gente sabe que as árvores elas transpiram toneladas de água para a atmosfera, umidificam a atmosfera, melhorando assim a qualidade do ar que se respira. Além disso, essas áreas verdes urbanas e principalmente as periurbanas estão associadas à segurança hídrica. Então, diversas nascentes, diversos riachos que abastecem, né, os nossos corpos hídricos, que abastecem a população das médias e grandes cidades, eles vêm de uma região periurbana que merece atenção especial em políticas de conservação. Além disso, as áreas verdes urbanas também trazem benefícios à saúde física e mental. Então a população frequenta essas áreas verdes para práticas esportivas, para piquenique, para momento de relaxamento, enfim, para o seu momento de lazer. Então, há diversos estudos, existem centenas de estudos na literatura científica mostrando que o uso de espaços verdes está associado a alguns indicadores da saúde física da população. Além também do espaço verde ser um lugar para cultos religiosos, as pessoas de algumas religiões que usam esses espaços para alguns ritos, enfim, para o seu momento também lá de religiosidade e espiritualidade. E o fomento, a promoção das áreas verdes urbanas está totalmente alinhado com algumas políticas e algumas diretrizes internacionais na qual o Brasil é signatário e que é amplamente discutido, como, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU. Existem esses 17 objetivos, né? E muitos deles têm uma interface direta com a promoção das áreas verdes da cidade, como, por exemplo, o Objetivo 3, o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, o ODS 6, Saúde e Água Potável para todo mundo, o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o ODS 13, Ação contra a Mudança Global, mudança global do Clima, e o ODS 15, Vida Terrestre. Claro que as áreas verdes também se associam a outros fatores, como, por exemplo, o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Muitas cidades fazem uso das áreas verdes urbanas para a promoção de hortas comunitárias, segurança alimentar. Quer dizer, aqui a gente poderia costurar a questão da promoção das áreas verdes com muitos outros objetivos do desenvolvimento sustentável, na qual a cidade de São Paulo, por exemplo, e aí eu parabenizo
a gestão da cidade de São Paulo, por estar trabalhando como políticas direcionadas para o alcance da Agenda 2030, né, a agenda da ONU. Então, eu entendo que o fomento e a promoção dos espaços verdes urbanos se alinha diretamente ao cumprimento de algumas metas na qual o Brasil se dispôs, né, a cumprir e alcançar. Além disso, a OMS, que é um braço da ONU para a saúde, ela entende que o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável é uma condição de promoção da saúde. Em 2016, teve a Declaração de Xangai, na qual ela alia uma agenda socioambiental, socioeconômica, a uma agenda de saúde pública. Ou seja, alcançando a Agenda 2030, nós temos o alcance de uma agenda que preconiza a promoção da saúde. Então, pensar em áreas verdes urbanas não é somente pensar no desenvolvimento socioeconômico, no desenvolvimento socioambiental, mas é também promover uma condição de saúde pública e de qualidade de vida para o município, para a população como um todo. Vamos lá, e aonde existem as áreas verdes nas cidades, né? Onde que tem área verde de uma forma geral, em qualquer cidade? Bom, existem grandes fragmentos florestais, existem as praças e existem os quintais. Essas são as escalas que eu trago para a nossa reflexão, para que a gente possa pensar. Vamos pensar em restaurar cidades? Vamos pensar nas 3 escalas. Não vamos pensar apenas no parque urbano. Não vamos pensar apenas na revitalização de praças, requalificação dessas áreas verdes. Mas vamos pensar que todas elas têm importância e todas elas conjugam-se numa única infraestrutura verde, né? Formando assim uma grande floresta urbana da cidade. Bom, eu vou trazer para vocês então alguns resultados de algumas pesquisas que eu tenho feito nessas 3 escalas, começando pelo fragmento florestal, né? Existem dezenas de trabalhos em florestas urbanas da cidade de São Paulo. Eu tive acesso a muitas delas, já estudei, já li quase todas aqui em São Paulo. Temos algumas no Brasil, mas fora do Brasil, o estudo em florestas urbanas ele é muito mais amplo, né, do que aqui no hemisfério sul de uma forma geral. Bom, mas o que eu queria trazer sobre a perspectiva, algumas perspectivas ecológicas na escala do fragmento, vem de acordo com alguns resultados do meu pós-doutorado. Eu avaliei a estrutura, né, e a biomassa, o estoque de carbono, né, nessas florestas. E o que eu percebi, vocês podem observar aqui no gráfico, né, o gráfico mais à esquerda, eu observei que basicamente a estrutura florestal é predominada por árvores mais finas, árvores com menos de 10 centímetros de diâmetro, isso a 1,30 m de altura. Né? Árvores entre 10 e 30 centímetros também a 1,30 m, e aquelas árvores mais largas, elas são muito raras, né, de se encontrar em diversos parques que eu estudei na cidade de São Paulo. Só que, curiosamente, essas árvores largas, embora elas sejam muito pouco representativas, pouco abundantes no conjunto da floresta toda, elas são as que mais estocam carbono, como vocês podem ver na imagem à direita. Ou seja, a gente percebe que, embora elas sejam muito pouco representativas, elas têm uma importância gigantesca em estocar carbono. É esse mesmo carbono que não vai para a atmosfera para alterar assim padrões atmosféricos, que alguns autores têm associado isso a alterações climáticas, enfim, tantos outros fatores. Então, a prioridade, né, de conservação dessas espécies grandes, ela também se torna evidente em florestas urbanas, principalmente pela sua baixa abundância. Né? Então, como elas são pouco numerosas, há de se pensar em políticas de conservação dessas espécies. E aí eu fiquei me perguntando, né, ao olhar os resultados, é comum a gente tentar explicar o porquê. Eu observei que o Parque da Avenida Paulista é aquele que tem a maior quantidade, estoca a maior quantidade de carbono nessas árvores grandes. E aí eu peguei a tese de doutorado da Soninha, uma pesquisadora do Instituto de Botânica de São Paulo, e ela entendeu, ela descreveu que essa floresta da Avenida Paulista, localizada mais ao centro da cidade, ela sofre interferência da construção dos prédios do entorno, que promove uma condição de sombreamento artificial. Esse sombreamento no parque, dessa vegetação do entorno,
ela favorece o desenvolvimento do que nós chamamos de espécies tardias, espécies secundárias, né, no processo de sucessão ecológica. E essas espécies, naturalmente, elas têm densidade da madeira maior, ou seja, elas têm maior quantidade de carbono por área de tronco, e também são espécies que crescem mais, são mais largas e vivem mais normalmente. Então, a Avenida Paulista, esse parque na Avenida Paulista, ele tem um papel importantíssimo no estoque de carbono, muito disso explicado pela própria morfologia urbana, ou seja, essa condição construída no entorno do fragmento florestal. Bom, essa morfologia urbana serviu como explicação para os resultados da Priscila, minha aluna de mestrado. Ela avaliou um processo ecossistêmico em algumas florestas urbanas e ela avaliou a produção de serrapilheira, que é basicamente essa formada por folhas, galhos, frutos que caem no chão da floresta, restos de animais, enfim. Esse material, ele é como se fosse o adubo da floresta, ele que vai levar os nutrientes, né, que vão ser decompostos, esse material vai ser decomposto, vai devolver os nutrientes para a floresta, fazendo com que a floresta possa novamente absorver esse material e com isso aumentar a sua produtividade. Bom, o que opera principalmente, pelo menos na Mata Atlântica, o que opera na produção dessa serrapilheira? A literatura científica mostra que é predominantemente variações na temperatura e precipitação, quantidade de chuvas. No nosso estudo, nós encontramos autovalores nos modelos de regressão múltipla surpreendentes, e são autovalores associados à velocidade do vento. E, novamente, nós encontramos a morfologia urbana interferindo em processos ecossistêmicos. A Avenida Paulista provavelmente forma um corredor de vento que altera a produção de serrapilheira e, com isso, altera também padrões de ciclagem de nutriente. Então, nós entendemos que a morfologia urbana ela tem um papel na dinâmica e nos processos ecossistêmicos desses fragmentos florestais. Outros dois alunos estudaram outras coisas, né? O Mauro e a Raquel. O Mauro estudou o estoque de carbono e nitrogênio no solo. O solo é um dos principais reservatórios de carbono. E a Raquel estudou a emissão de compostos de carbono e nitrogênio a partir dos solos de floresta urbana. Considerando que a cidade de São Paulo ela é quase 50% coberta por áreas verdes, segundo o último mapeamento da prefeitura. Então, essa emissão de gases de efeito estufa, ela ainda é desconhecida por parte da floresta. Então, a Raquel veio justamente estudar essa questão. Bom, quanto mais carbono e nitrogênio houver no solo, maior será a respiração desse solo, que nós chamamos de respiração heterotrófica, e, consequentemente, a emissão de gases de efeito estufa por processos naturais. O que nós entendemos é que usamos metodologia isotópica, uma metodologia relativamente robusta. Nós entendemos que os solos de florestas urbanas, aqui na cidade de São Paulo, eles possuem altas concentrações, altas quantidades de carbono e nitrogênio, porém ele emite pouco para a atmosfera. Então existem mecanismos associados às bactérias, aos fungos, esses organismos do solo, que eles estão pegando esse excesso de carbono e nitrogênio, transformando isso e provavelmente a própria vegetação esteja se apropriando disso. E com isso uma baixa emissão na forma de gás de efeito estufa. Então nós entendemos que as florestas urbanas servem como esponjas de carbono e nitrogênio. Isso é ótimo quando se pensa em adaptar as cidades para futuros cenários de mudanças climáticas. Quer dizer, promover a expansão, a requalificação, o manejo dessas florestas urbanas pode ser uma medida de adaptação para futuros cenários de mudanças climáticas na cidade de São Paulo. Bom, além disso, outros dois trabalhos, também um recentemente submetido e um já aprovado pela Revista de Estudos Avançados da USP, eu e alguns colegas mostramos que as árvores desses fragmentos florestais e a vegetação como um todo, ela serve como um atenuante da poluição atmosférica, ou seja, elas filtram com alto potencial esses contaminantes emitidos pela frota veicular. Ou seja, independente do poluente, há uma eficiência associada a essa vegetação que atenua esses poluentes atmosféricos. Então, da borda para o interior do parque, nós percebemos uma forte atenuação desses contaminantes, mostrando, reforçando o que a literatura já traz, em outras regiões do planeta, a vegetação como um filtro biológico para esses
excessos atmosféricos que são emitidos pelos carros, pela frota veicular como um todo, né? Bom, caminhando para a próxima escala de estudo, saindo do fragmento, né, indo para uma escala menor, as praças e as ruas também são outros espaços que abrigam grande parte da vegetação e promovem a manutenção da biodiversidade. Então, pensar na restauração de praças e do viário também é muito importante. Só que nós temos que tomar alguns cuidados, como eu vou comentar aqui com vocês. Essa é a Praça Pôr do Sol, né, em Pinheiros, aqui na Zona Oeste de São Paulo, e as praças têm inúmeras funções, né? Funções para práticas esportivas, funções culturais e, claro, também as ecológicas. Então, as praças, elas são, muitas delas, predominadas por árvores, por vegetação, que promovem, né, fortalecem o fluxo gênico e promovem, né, um reservatório aí também de germoplasma na cidade. Uma questão importante, né, para se pensar na restauração da cidade é saber se esses espaços verdes que estão ligando grandes fragmentos que estão nas periferias da cidade, se essas pequenas praças que estão no meio desse caminho, se elas oferecem condições ideais para que esses animais possam migrar de uma ponta a outra, por exemplo. E aí o Ulisses, um outro aluno de mestrado, estudou a biodiversidade florística nessas praças e o estoque de carbono. Ele quis entender como é que são essas praças em termos de composição florística. E o que ele percebeu é que em algumas praças, em quase 7 hectares, um pouco mais de 7 hectares na cidade de São Paulo, em praças da Zona Oeste e da Zona Leste, com um grande contraste socioeconômico, né, bairros com contraste socioeconômico, ele percebeu que a diversidade de famílias botânicas, ela segue um padrãozão dessa formação florestal na qual a cidade de São Paulo foi construída sobre ela. No entanto, ao analisar as espécies, nós percebemos que das 10 espécies mais abundantes, 5 delas, das mais abundantes, são exóticas, sendo que as 2 mais abundantes de todas, né, são espécies exóticas e uma delas com potencial invasor. Ou seja, existe portaria, existe norma na cidade de São Paulo proibindo o plantio, recomendando, né, a retirada dessas árvores e o não plantio dessas árvores na cidade como um todo. Então são espécies indesejadas que são absolutamente abundantes nessas praças que nós estudamos. Além disso, né, nós temos, contrastando a composição florística dos fragmentos florestais, pelo trabalho do Ricardo, pelo trabalho da Soni e tantos outros, do próprio professor Eduardo do Instituto de Botânica, tantas outras pessoas que já estudaram a composição florística de fragmentos florestais urbanos, as praças, elas têm mais de 50% predominado por espécies exóticas e com espécies com alto potencial invasor. Ou seja, há de se pensar que a vegetação, a escolha das espécies a serem plantadas também em praças, também nas ruas, deve ser predominantemente por espécies nativas, dado a importância ecológica que ela tem. Só para título de curiosidade, o Parque Trianon, né, aqui da cidade de São Paulo, esse que eu citei há pouco, ele gastou mais de 1,5 milhão para remoção, aí, no ano passado, né, para remoção das palmeiras, a Cia Forte, uma palmeira invasora, uma palmeira que aumentou rapidamente a demografia dela, trazendo algumas implicações ecológicas. Ou seja, custa aos cofres públicos fazer o manejo dessa vegetação. Além disso, o Ulisses também observou um predomínio de palmeiras, né? Predomínio não, de árvores em detrimento às palmeiras. E as praças são os lugares ideais para plantio de palmeira, dado o crescimento monopodial que elas têm. Bom, e aí eu trago uma informação paradoxal, né? Muitos trabalhos científicos em revistas absolutamente respeitadas na comunidade científica têm mostrado que a arborização urbana pode, paradoxalmente, aumentar a concentração de poluentes atmosféricos gasosos. Ou seja, uma via arborizada de intenso tráfego veicular, essas árvores de grande porte, no caso, podem servir como cortinas para o vento, impedindo a dispersão desses poluentes, aumentando a concentração, então, desses poluentes gasosos,
e prejudicando assim a qualidade do ar da população que vive nesses entornos. Então, quando se pensa na arborização urbana, não se pensa simplesmente no plantio indiscriminado. Há de se pensar estrategicamente, né, em múltiplos fatores que podem estar associados, por exemplo, ao aumento da concentração de poluentes gasosos. Mas veja, isso é um caso muito peculiar de um tipo de ruas e avenidas, de uma condição, né, de mobilidade, de tráfego que pode existir em algumas cidades. Né? Então, em geral, claro, a arborização ela é absolutamente bem-vinda, mas eu só trago essa reflexão também porque existe também esse outro lado, há de se pensar nisso, né? Há de se pensar de uma forma mais criteriosa também. Bom, e caminhando para o fim da minha apresentação, eu queria trazer, né, um exemplo nobre, onde a iniciativa privada e a gestão pública se deram as mãos pensando na arborização urbana. Esse caso é lá de Maringá, foi o Maurício Bonassi que me contou, um colega conterrâneo de pós-graduação, de projetos, né, aqui na região de Ubatuba, e eu queria compartilhar com vocês. Existe um conflito, e aqui nós vamos entrar nesse debate, mas existe um conflito bastante antigo entre a arborização e a fiação para distribuição de energia elétrica. O que aconteceu nesse bairro novo lá da cidade de Maringá é que eles resolveram criar como se fossem alamedas, né, no plano de arborização deles, com uma única espécie que facilita o manejo, a poda dessas árvores para a empresa que faz o manejo, o consórcio ali de distribuição de energia elétrica. E aí você pensa, poxa, mas isso está associado a uma baixa diversidade no nível local. Sim, no nível local nós temos uma baixa diversidade, mas no nível regional nós alcançamos uma alta biodiversidade, que é o desejado na escala da cidade, na escala da paisagem. Então, os padrões de biodiversidade são alcançados e a gestão, o manejo dessa arborização também é contemplado nesse caso. Então, eu trago aqui uma reflexão como iniciativa privada e gestão pública podem se dar as mãos pensando na restauração de cidades. Existem alguns cuidados especiais, eu vou destacar rapidamente para vocês, né? Consultar sempre os órgãos públicos antes de plantar qualquer espécie, saber se a espécie é adequada ou não, é da formação florestal, né? Priorizar espécies nativas, especificamente da formação florestal, atentar-se ao padrão de crescimento monopodial ou simpodial, selecionar espécies com características morfológicas, principalmente de raiz, para não quebrar calçada, não quebrar o seu quintal, enfim, que tenha uma morfologia de folhas, a fenologia, a queda das folhas ou dos frutos numa época que te agrade, numa época que seja, enfim, adequada para onde ela está sendo plantada. É importante que as cidades fomentem programas de educação ambiental por meio da educação formal ou não formal. Isso é absolutamente importante porque o munícipe se apropria do espaço público e ele tem uma sensação de pertencimento que deve ser respeitada, mas deve ser também orientada pelo poder público, a forma e o que se plantar nesses espaços. Claro, e cuidado com o manejo inadequado. Inúmeros acidentes ocorrem, pessoas que vão fazer poda nas ruas, nas árvores em frente às suas casas, encostam no fio, são eletrocutados. Quer dizer, há um risco muito sério associado ao manejo dessa vegetação, o que compete às empresas responsáveis, ao órgão público como um todo. E por fim, eu queria falar então da biodiversidade em quintais. Essa microescala ela é absolutamente importante. A literatura científica traz inúmeros trabalhos no Brasil, em revistas internacionais, e essa produção verde nos nossos quintais está associado, por exemplo, à segurança alimentar e a um serviço de manutenção da biodiversidade, principalmente dos polinizadores. 1/3 da produção mundial, quem trabalha em prol desse alimento são os animais polinizadores, né? Predominado por abelhas. Então, o que acontece? Essas floreiras, essa vegetação dos nossos quintais, ela se associa à manutenção dessa biodiversidade, dessa fauna urbana. Eu trago aqui alguns artigos publicados pelo nosso grupo de pesquisa, mas eu chamo a atenção para o trabalho da Juliana, um trabalho de TCC dela no curso de Biologia. A Juliana estudou diversas cidades do país, né, região norte, nordeste, e ela na verdade, ela se interessou em conhecer região norte não, região nordeste, centro-oeste e sul. Ela queria conhecer o que as pessoas
plantavam nos seus quintais e por que elas plantavam. E ela percebeu que a maior parte das pessoas plantam para fins alimentícios, mas também tem aquelas pessoas que plantam para fazer um remédio ou mesmo para fins religiosos, né? Como são as conhecidas plantas mágicas, usam para simpatia ou para ritos religiosos de uma forma geral, né? E tem as suas crenças associadas. Então, essa manutenção da biodiversidade no quintal, ela pode também estar associado a uma política, a um programa de restauração da infraestrutura verde da cidade. E o que eu queria trazer para vocês é que a comunidade científica tem discutido o conceito de soluções baseadas na natureza, adaptação baseadas em ecossistemas, são adaptações das cidades para mudanças climáticas que são baseadas nos próprios ecossistemas, ou seja, nós utilizamos a própria infraestrutura verde da cidade para promover benefícios ambientais que se associam a benefícios econômicos e sociais. Então eu queria trazer aqui para vocês um exemplo de uma cidade, de um bairro, onde nós temos as quadras, nós temos aqui algumas praças e alguns fragmentos florestais. Bom, uma estratégia para fomentar a infraestrutura verde é justamente criar corredores verdes, para que um animal, por exemplo, ou algumas gerações de um determinado grupo de animal, possa atravessar de um fragmento ao outro, promovendo assim o que nós chamamos de fluxo gênico. Isso está associado, por exemplo, à manutenção da biodiversidade, da vegetação nesses fragmentos. Essa vegetação desse corredor ecológico está associada à atenuação da poluição atmosférica, se bem manejada. Ela está associada à maior taxa de evapotranspiração. Nós temos maior infiltração de águas em períodos de chuva e com isso nós temos menos prejuízos para a cidade. Nós fomentamos a adaptação das cidades para esses extremos climáticos que alguns modelos matemáticos eles já predizem para as próximas décadas. Então, há de se pensar em diferentes estratégias de restauração, buscando benefícios sociais, econômicos e ambientais para as cidades. E o que eu trouxe para reflexão, claro, podemos debater agora ou qualquer outro momento, eu estou aberto para ouvi-los, para conversar novamente, mas o que eu entendo, o que eu trago como perspectiva para restauração em cidades são 3 escalas, né? A escala do fragmento, a escala da praça, dado que a origem geográfica das espécies diversificam bastante. No fragmento há um predomínio de espécies nativas, nas praças um predomínio de espécies exóticas e muitas vezes invasoras. E também na escala do quintal. A árvore que eu tenho na minha casa um pé de limão, ele é absolutamente importante para a manutenção. Frequentemente eu vejo insetos visitando as flores, enfim, é absolutamente importante para a manutenção da fauna urbana. Com isso, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês, dar o meu muito obrigado à Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, agradecer à FAPESP pelo financiamento ao projeto de pesquisa, agradecer ao NASP pela coordenação do projeto, ao Instituto de Botânica, ao SENA-USP e também à Universidade de Guarulhos. Muito obrigado, estou aberto aí às perguntas, vamos para a conversa agora, tá bom? Um abraço. Professor Maurício, muito obrigado pela explanação em um tema tão importante para as cidades brasileiras. Estamos entrando no momento final do nosso evento. Agora é a hora da sessão de perguntas. Nós vamos fazer 2 perguntas para cada palestrante. Sidney, gostaria de começar com você. A cidade de Guarujá apresenta inúmeros desafios ambientais, como qualquer cidade portuária. Embora a fase de estudos esteja a pleno vapor, como o senhor entende a conexão das suas pesquisas com os ODS e a Agenda 2030? E a segunda pergunta é: qual conselho o senhor daria aos pesquisadores brasileiros e aos gestores públicos no que tange à gestão ambiental das cidades, especialmente na perspectiva da restauração ecológica? Alessandro, obrigado pela pergunta. Evidentemente que uma cidade portuária, como eu disse para vocês, é uma cidade que tem enormes problemas, sobretudo na população que está em torno dessa grande atividade. As pesquisas, como a pergunta coloca, estão a todo vapor e nós pretendemos e estamos a cada dia transformando o resultado de cada pesquisa dessa em política pública. Isso é o mais interessante. Mas assim, olha, nós temos 17 ODS e essas ODS são absolutamente transversais no sentido de que não dá para uma Secretaria de Meio Ambiente enfrentar as 17 ODS, né? Tem muita coisa ligada às outras secretarias. O que nós fizemos aqui?
nós colocamos como pauta principal, aliás, só para compartilhar com vocês, administrar não é fazer aquilo que eu desejo. Administrar é fazer aquilo que é possível. Nem sempre é possível nós fazermos tudo. Então, nós colocamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente a ODS 13, né, de mudanças climáticas, como a principal ODS. Então, nós de forma ininterrupta, trabalhamos para que não só a ODS, mas as metas ali previstas, de educação e consciência, a formulação de políticas públicas para tornar a cidade mais resiliente, trabalhar, como eu falei para vocês na apresentação, trabalhar com a ABE, com adaptação baseada em serviços ecossistêmicos. Então, nós tentamos liderar isso com as demais secretarias. Nem sempre, querido amigo Alessandro, isso é compreendido. Nós ainda vivemos num enorme negacionismo da questão ambiental. Então, procuramos ajudar as demais secretarias nas ODS, as ODS de erradicação de pobreza, a questão da qualidade da água, trabalhamos forte nisso, mas hoje aqui o nosso ponto de partida e nosso mantra é o ODS 13, até porque, eu não sei se vocês sabem, Guarujá, de acordo com um estudo do INPE, que foi feito em 2015 a 2017, Guarujá, junto com Angra dos Reis e Santos, são as cidades da região sudeste do Brasil que mais sofrem eventos extremos. Só para vocês terem uma ideia, em março do ano passado, numa noite, choveu aqui, nós tivemos uma chuva tão intensa aqui, que nós acabamos experimentando a maior tragédia da história do Guarujá. Naquela noite morreram 45 pessoas na Baixada Santista, sendo que 34 no Guarujá. Alessandro, choveu em 7 horas, o equivalente a 2 reservatórios de Itaipu. Por isso que nós sentimos na pele a questão dos eventos extremos, da mudança climática. A mudança climática não é mais uma promessa, ela já está batendo as nossas portas e nós priorizamos a ODS 13 dentro do nosso dia a dia e de nossas pesquisas, querido. Eu vou utilizar o Dia dos Namorados, né, e dizer que essa pergunta ela tem tudo a ver com o Dia dos Namorados. Como assim? Eu acho que os gestores públicos e os pesquisadores têm que namorar mais, têm que flertar mais. Eu vejo um enorme distanciamento entre a ciência produzida na academia, né, e as necessidades que a população mais carente precisa. Aqui no Guarujá, como eu mostrei para você, quando nós colocamos dentro do dia a dia, do tomador de decisão, o diálogo com os cientistas, com os pesquisadores, garanto a você que flui mais. Mas ambos, como qualquer namoro, vamos aqui lembrar o Dia dos Namorados, que será amanhã, como qualquer namoro, ambos têm que ceder um pouco. Eu vejo que existe ainda um segmento da academia encastelado e de uma certa forma, digamos assim, acometido de uma soberba e arrogância, né? E tem também o gestor público, que ele é um gestor público que não se atualiza, é uma pessoa que acha que a academia traz muita conversa e pouca ação, né? Eles vão falar, olha, eu não gosto do academicismo. Eu acho que ambos os lados precisam se entender, namorar mais. Porque, por um lado, a pesquisa no Brasil, lamentavelmente, é visto como despesa, né, por alguns governos, não como investimento. Isso é um grande erro. E, por outro lado, a falta de inovação tecnológica na implementação de políticas públicas faz que problemas seculares não sejam resolvidos. Por exemplo, a questão do saneamento ambiental, por exemplo, a questão da macrodrenagem. Nós ainda entendemos que fazer macrodrenagem em cidade é fazer afastamento da água que cai para o primeiro bueiro que aparece. Isso é do século passado. Então, os gestores públicos na área ambiental têm recursos, porque na área ambiental, quando você tem bons projetos, você consegue grandes compensações ambientais. O Ministério Público tem um parceiro enorme. Todas as pesquisas que eu mostrei para você
são bancadas por compensações ambientais. Então, se você tem bons projetos, você consegue acessar dinheiro. Por outro lado, a academia reclama, se queixa, sempre está no queixume de que não tem dinheiro para pesquisa. Não tem dinheiro nas fontes tradicionais. FAPESP, se esperar investimento do governo federal não vai ter mesmo. Mas veja, os bons projetos sempre estão na academia. E foi isso que nós fizemos aqui. Aliás, essa aproximação que eu tive com a academia fez que eu mesmo, viu, Alessandro, voltasse a estudar. Depois de 50, terminei meu mestrado e agora estou no meu doutorado. E ali converso com meus colegas e consigo convencê-los, alguns, que façam pesquisas de consciência aplicada e no dia a dia utilizem para fazer a transformação da vida das pessoas. Esse que é o grande mote, a ciência para fazer a transformação da vida das pessoas. Às vezes tem aquele pesquisador que ele tem assim, ele se ufana por conta de um paper, por conta de um artigo científico, isso é bacana, traz ponto, melhora o látice dele. Mas eu acredito que a ciência deve transformar a vida das pessoas, sobretudo dessa população mais vulnerável, essa população que tanto precisa aqui no Guarujá e aqui no litoral paulista. Para você ter uma ideia, uma pesquisa recente do IG disse que 61% de todas as praias do litoral paulista estão em processo de erosão. É a joia da coroa, nós vivemos também de turismo. Então, veja, precisamos dialogar com a academia para que nós possamos estancar esse processo erosivo, mas com medidas de engenharia verde, com questão baseado em ciência, a ciência atual e a inovação tecnológica. Lembrando isso, lembra do nosso Atlas da Poluição, da nossa bromelinha barba de bode. Nem sempre é você ter o equipamento mais tecnológico, mais Star Wars, mais Guerra nas Estrelas. Mas, às vezes, você descobrindo ali um biomarcador, descobrindo uma planta, descobrindo um composto que pode resolver seu problema, você vai ter ali uma solução muito melhor e melhor adaptada ao ecossistema. Muito obrigado pelas perguntas, grandes perguntas absolutamente pertinentes, e muito obrigado pelo espaço de poder estar aqui com vocês e compartilhar aquilo que o Guarujá tem feito no seu dia a dia. Um grande abraço. Sidney, muito obrigado pelas respostas e ajudar a gente a compreender melhor esse tema. E as próximas questões são para você, Amanda. Vou seguir a mesma linha do Sidney, com 2 questões. A primeira pergunta é, sobre uma entrevista sua, onde você disse que toda a pauta ambiental está ligada em outras áreas da vida. Então, como você vê a restauração do verde urbano nas cidades, em especial na periferia? Como eu vejo a restauração do verde urbano nas periferias? Gente, que pergunta maravilhosa! Olha, sendo bem sincera, eu acredito que a gente pode construir a nossa realidade. E o que eu vejo são diversos grupos engajados, articulados, mobilizados, trazendo essas questões aqui para a Quebrada. Um exemplo, nessa última semana eu facilitei uma formação para crianças de uma escola pública sobre crise climática, sustentabilidade e como que isso afeta a nossa realidade. E foi muito legal ver, primeiro, a abertura das professoras, segundo, o engajamento das crianças. No final, a gente plantou uns tomatinhos cerejas e eu tenho certeza que daqui um tempinho eu vou estar lá junto com essas crianças, junto com esses jovens, merendando nas escolas e aprofundando ainda mais esse debate. Então eu vejo que a gente tem diversos desafios, mas alguns atores estão se levantando para tangibilizar essa questão aqui para a Quebrada, aqui para as periferias, aqui para a favela. Mas é muito importante pontuar que isso não é suficiente, porque não basta apenas ter uma figura que está próxima desse assunto, que está disposta a levantar esse assunto e fomentar essa discussão. Isso não vai trazer transformação para toda a Quebrada, para toda a periferia. Eu sou idealista, mas nem tanto. A gente precisa ter esse pensamento crítico. E uma das coisas que eu vejo é que as empresas podem se aliar a essa causa e o governo pode começar a olhar com mais intenção para essa pauta, porque é o futuro, gente. O mundo está discutindo sobre isso. Se a gente não falar, a gente vai ficar
de fora dessas discussões globais. Agora eu estou representando a juventude brasileira no Y20 e eu tô com a pauta de sustentabilidade, crise climática e energia. Gente, as 20 maiores economias do mundo estão pensando em educação climática, colocar a educação climática na base do currículo das escolas. Então, eu vejo que esse verde nas periferias, esses verdes na comunidade, ele vai passar por uma educação de base, onde a gente precisa formar os nossos cidadãos, a gente precisa formar as nossas crianças para que esse pensamento não fique apenas, é um tema que está próximo do dia do meio ambiente, mas que se torne um estilo de vida. E a segunda questão é sobre o engajamento dos jovens em pautas socioambientais. Então, Amanda, como dialogar com eles para transformar a nossa realidade? Isso levando em conta os desafios impostos pela atual conjuntura política e diante de uma pandemia. Uau, exatamente sobre isso. E esse ponto que você levantou é muito importante para a gente conseguir trazer mais tangibilidade para essa discussão. Senão fica aquela coisa muito, ai meu Deus, na narrativa, mas cadê a prática? E pensar no engajamento de jovens, trazer esses jovens para a temática socioambiental é crucial. E às vezes a gente fala, tá, mas a conjuntura política, esses desafios sociais que a gente está vivendo, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente está vivendo tempos muito desafiadores, a gente vê um desmonte de políticas públicas, a gente vê um aumento no desmatamento, a gente vê queimadas legais e a gente vê um afrouxamento do licenciamento ambiental. Então, além de engajar a juventude, é necessário formar esses jovens para que tenham um olhar crítico para o que a gente está vivendo no governo e incidir em cima disso. Tem diversas organizações que estão trazendo a pauta, que estão fomentando um debate e que estão trazendo possibilidades de atuação dentro dessa área. E eu quero citar 3 para vocês. Primeira é o Engajamundo, que é uma organização de jovens para jovens que acredita que se a gente empoderar a juventude brasileira para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão, a gente pode transformar a nossa realidade. Então, mostrando para o jovem que política não é apenas o que acontece lá em Brasília, mas política é o que a gente está fazendo neste momento, trazendo essa discussão. O Engaja trabalha com diversas formações, tanto online e presenciais, quando a pandemia permitir, e também com a inserção desse jovem em espaços como a ONU, em espaços como o CONJUVE, que é o Conselho Nacional de Juventude. Enfim, quando a gente mostra para esse jovem que tem ferramentas e mecanismos de atuação, esse jovem vai falar, meu Deus, eu posso atuar aqui no meu país, eu posso co-construir uma política pública, eu posso formar outros jovens para que se apropriem dessa discussão. Quero fazer isso. E aí já me começa a se engajar, gente, é natural. A segunda organização que eu quero trazer é a Viração Educomunicação, Agência Jovem de Notícias. A Viração trabalha com essas ferramentas de mídias sociais, de jornalismo, de empoderamento, trazendo notícias de jovens para jovens. Então imagina, você enquanto jovem comunicando um tema que você está aprendendo para outro jovem, chamando ele também para fazer parte desse movimento. Então é um lugar muito legal, um lugar muito incrível que dá para ter uma atuação bem consistente. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é o Lab Jovens, que é uma iniciativa da Embaixada da França com diversas organizações aqui do Brasil. O Lab Jovens é um programa para formar defensores do meio ambiente, especialmente dos rios e oceanos. Então, como que a gente engaja essa juventude para construir projetos, para falar sobre microplástico, para falar sobre embranquecimento dos corais, para falar sobre esse sistema exploratório de pesca que a gente está vivendo e construir projetos em cima disso. Enfim, a gente tem uma organização que está puxando esse debate, que está puxando essa causa, e às vezes a gente só precisa conhecer alguns caminhos. Muitas vezes o pessoal fala, o jovem brasileiro não quer saber nada da vida, não se engaja, não faz nada. Gente, isso acontece porque diversas vezes a informação não chega. Às vezes eu trouxe esses exemplos e você nem sabia que existia. Mas quando a gente começa a trazer, quando a gente começa a falar, quando a gente começa a movimentar, articular, fazer, a gente consegue atrair mais pessoas para perto e mobilizar a nossa rede, mobilizar a nossa galera. E de fato as transformações começam a acontecer. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses programas que eu citei,
pode escrever aqui nos comentários, depois eu vou dar uma olhada e vou disponibilizar mais informações. E se quiser acompanhar nas redes sociais, tem o Instagram do Engajamundo, que é @engajamundo, do Lab Jovens é @labjovens, e da Agência Jovem de Notícias, que é da Viração Educomunicação, é @agência.jovem. Beleza, gente? Obrigada. Amanda, muito obrigado não só pela palestra, mas também pelas suas respostas. Agradecemos de coração e que você continue lutando por essa causa. Professor Maurício, agora é a sua vez. O senhor trouxe alguns problemas e desafios associados ao desenvolvimento urbano na cidade de São Paulo. É possível reparar esse legado ainda no século XX? E a segunda questão é: o senhor comentou que há poucos trabalhos voltados para as florestas urbanas do Hemisfério Sul. Será que isso vai mudar? Ok, Alessandro, muito obrigado pelas perguntas. Bom, vamos lá. Sobre a primeira pergunta, se é possível reparar esse legado do século XX, eu acredito fortemente que sim. O desafio é enorme. O desafio de São Paulo é muito maior, por exemplo, do que o desafio das vizinhas. Aqui, por exemplo, Itapecerica da Serra, ou Guarulhos, ou outra cidade, que também tem problemas até de outras naturezas e tal. Mas eu entendo que é possível. Eu acho que uma estratégia interessante seria unir a iniciativa privada, o poder público e a academia em prol dessa restauração das cidades, esse esverdeamento das cidades. Eu acho que não é uma tarefa fácil, mas eu acho que até 2030 as cidades, de uma forma geral, elas conseguem se estruturar e se planejar para essa transformação, para essa restauração. Eu acredito fortemente que essa junção de esforços pode sim trazer uma série de transformações ambientais para esse cenário, né, que foi bastante negligenciado ao longo do século passado, como eu disse. Bom, sobre a segunda pergunta, também muito obrigado. Acho que é uma pergunta muito provocativa e muito pertinente ao momento que se vive. Eu acho, bom, todos os meus alunos têm lido, e eu também temos lido bastante artigos, né, vindos lá do Hemisfério Norte. Nós temos aqui no Brasil excelentes profissionais na área de ecologia urbana, que se debruçam sobre os estudos de florestas urbanas. Temos colegas no Rio de Janeiro, em Santarém, no Pará, em Brasília, aqui em Piracicaba, em Viçosa, João Pessoa, enfim, seria injustiça, né, não comentar todos. Nós temos inúmeros pesquisadores e muito bem gabaritados, mas eu entendo que nós, no Hemisfério Sul, ainda estamos um pouquinho atrás dos países do Hemisfério Norte no que diz respeito a isso. Eu acho que falta, sim, incentivo, fomento à pesquisa nessa área. Eu acho que é uma área emergente, é uma área de transformação. Tem um trabalho do Green et al., de outros colaboradores dele, de 2008, que mostram que as cidades representam menos de 3% da superfície terrestre do planeta, mas são os principais vetores de alteração ambiental. Então, o problema, grande parte dos problemas ambientais em escala planetária nascem nas cidades ou ocorrem por conta de uma demanda da cidade. Então, é nas cidades mesmo que tem que ser resolvido grande parte desses problemas. Eu acredito fortemente que as agências de fomento e também haja, né, espero que haja um investimento maior do capital privado em estudos, em pesquisas sobre florestas urbanas, sobre arborização urbana, sobre esse esverdeamento da cidade, seja na perspectiva ecológica, na perspectiva do planejamento urbano, na perspectiva econômica, na perspectiva da saúde, enfim, né? Temos aqui o professor Paulo Saldiva, Thaís Mauad, são professores da Faculdade de Medicina da USP que têm feito um trabalho há muitos anos, né, associando, né, alguns problemas ambientais à saúde pública. Então eu acho que a década da restauração, ela também marca uma década de transformação dessa questão ambiental nas cidades, né? Acho que seria isso. Pessoal, chegamos ao fim do nosso evento e gostaríamos de agradecer a você que nos assistiu até agora. E gostaria de agradecer também a toda a equipe da FAO e do PENUMA. E claro, este evento só pôde ser realizado graças a todo o empenho da equipe do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, e da equipe Cidades e Natureza. Você ficou com alguma dúvida?
Deixe a sua pergunta nos comentários desse vídeo que nós responderemos. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.